Vocês pediram e aqui está. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas novidades do DaVinci Resolve 21 que tá na versão beta. Algumas porque tem coisa pra caramba, alguns detalhes que não são tão úteis pro nosso workflow do dia a dia. E aí pra esse vídeo não ficar com 2 horas eu peguei só o que é mais essencial. Mas pra você entender o tamanho da atualização, sempre que sai uma nova versão do DaVinci Resolve, a Blackmagic lança isso daqui. Esse é um PDF de 150 páginas explicando cada uma das novidades dentro do programa. Sério, todas as novidades estão aqui nesse PDF. E se eu clicar aqui em qualquer lugar, ele vai me levar para uma explicação mais aprofundada, com detalhes ali sobre essa novidade e como usar essa nova função. Sério, isso aqui é incrível, cara. Hashtag aprende Adobe. Mas falando em Adobe, você já deve ter ouvido falar do Lightroom, que é a ferramenta de tratamento de fotos da Adobe, né? Então, eu acho que essa ferramenta tá meio que com os dias contados, cara. Porque a Blackmagic simplesmente adicionou uma nova página no DaVinci Resolve. A página de fotos. Essa segunda que tá aparecendo na lista aqui agora, permite que a gente abra imagens, sejam elas já comprimidas, como um JPEG, um PNG, ou até mesmo as imagens das nossas câmeras. Canon, Sony, toda câmera de foto que você imaginar. Dá até pra fazer o chamado tethering, que é você conectar uma câmera aqui e capturar e já jogar a imagem aqui pra dentro, e você já pode ir editando enquanto tá fotografando. E aí aqui nessa página você pode, assim como no Lightroom, criar álbuns, selecionando grupos de fotos ou todas as fotos que você tiver aí. Posso, por exemplo, pegar essas 2 fotos em RAW e jogar elas aqui embaixo e eu já vou começar a edição delas. Aqui no inspetor a gente tem várias opções para trabalhar. Então desde a parte da edição do RAW, quando a imagem tiver sido fotografada em RAW, né, eu posso vir aqui e ajustar, por exemplo, a minha exposição, garantindo que eu não tô perdendo detalhes. Tenho também alguns sliders de edição de foto, tanto a parte de transformação com zoom, né? Então eu posso cortar aqui essa região que ficou com a vinheta ali, posso reposicionar a minha foto, tudo do jeito que você já tá acostumado a trabalhar no DaVinci. Dá pra gente fazer recorte, escolher outra razão de aspecto aqui, né? Deixar minha imagem quadrada, por exemplo. Tenho alguns looks pré-definidos que eu posso aplicar na minha imagem bem rapidamente, como você tá vendo aqui em Source Looks. Alguns ajustes básicos bem simples para quando a gente precisa de algo um pouco mais rápido, né? Então ajuste de temperatura, de lift gamma e gain, contraste, pivô e tantas outras coisas que estão disponíveis bem aqui, ó, nesse menuzinho que tá logo atrás de mim, certo? E aí todas as ferramentas do Lightroom que você conhece, como favoritar as fotos, marcar como uma foto rejeitada, avaliar essa foto, fazer múltiplas versões, cara, tudo isso tem aqui dentro dessa página de foto. Mas o mais incrível é que com a foto selecionada, a gente pode acessar a aba de cor do DaVinci. E nessa aba de cor, meus amigos, a gente consegue fazer o color grading das fotos, assim como a gente faz dos vídeos, com todas as ferramentas disponíveis. Posso criar aqui o contexto de nós que eu quiser. Se eu quiser adicionar aqui um nozinho serial e fazer, por exemplo, uma transformação de espaço de cor para o Rec 709 com o Gamma Cineon Film Log, eu posso logo em seguida aqui adicionar mais um nó e colocar, por exemplo, o LUT do filme print mais usado no cinema, que é o Kodak 2383. E olha lá, ele já fica aplicado aqui na nossa imagem. A gente pode voltar lá no primeiro nozinho e fazer os ajustes conforme a gente quiser. Lembre-se, todas as ferramentas estão aqui disponíveis para você criar o look que você quiser para tua imagem, do mesmo jeito que você faz com o vídeo. Até dá para adicionar efeitos. Você pode adicionar efeitos por aqui ou voltando lá na página de foto, tem como a gente vir aqui em Effects e colocar qualquer efeito que você poderia colocar nos vídeos aqui na sua foto. Então, para você que é videomaker, mas faz aquele freelazinho de foto, cara, você não precisa mais pagar Adobe só para ter acesso a uma ferramenta de tratamento de foto. Agora você faz tudo aqui dentro do DaVinci mesmo. E vira e mexe, acaba pingando, né, uma imagem ou outra que a gente tem que tratar rapidinho pro nosso cliente. Agora você faz tudo num programa só. Maluquice, né? Mas calma que as maluquices não param por aí. Eu sei que muita gente sofre quando vai pro DaVinci fazer color grading por causa desse sisteminha de nós aqui, né? Esse lance de adicionar um nó paralelo, um nó serial, tipo, o que é tudo
tudo isso, né? Pode ser meio complexo de entender no começo, mas o que a Blackmagic fez? Primeiro, eu vou só criar aqui uma sequência de nós para eu poder te mostrar. Nesse primeiro nó, eu vou fazer um ajuste de temperatura de cor. Nesse outro aqui, um leve ajuste de luz. E aqui, a conversão do espaço de cor, certo? Pode parecer meio confuso para você, mas agora vai ficar mais simples, porque a gente consegue enxergar esses nós em formato de lista. Clicando aqui em cima, ó, você troca para List View e a gente tem aqui, ó, os efeitos na ordem que eles estão sendo aplicados. Então, primeiro, a mudança de temperatura, depois a mudança de luz e depois a conversão do espaço de cor. E assim fica até mais fácil de você visualizar a ordem das coisas e entender o que acontece quando você troca essas coisas de ordem. Isso é muito, muito interessante e vai facilitar a tua relação com esses nós aqui. Eu garanto pra você, isso aqui não é difícil, tá, de entender, mas pra você começar sem ter dificuldade, usar esse sistema de lista aqui pode ajudar. Mas vamos às novas ferramentas que vão transformar completamente os nossos vídeos? Se liga. Essas ferramentas que eu vou mostrar aqui, a maioria delas utiliza inteligência artificial, então elas não vão estar disponíveis na versão gratuita do DaVinci, mas quem sabe elas já não te dão um empurrãozinho aí pra você adquirir a licença do software, que vale bastante a pena. Eu vou vir aqui nos meus efeitos e o primeiro que eu quero mostrar pra vocês está aqui nessa categoria de Refine. E são alguns efeitos que vão transformar o rosto da pessoa que tá aqui na nossa cena. Vou até abrir um pouquinho melhor aqui esse nosso preview pra você visualizar mais legal, tá? Vamos colocar aqui, primeiramente, o Face Age Transformer, que permite que a gente mude literalmente a idade da pessoa que tá no vídeo. Eu vou primeiro rastrear o rosto aqui, ele faz isso bem rapidinho pra gente. E aqui agora a gente pode estimar nesse primeiro parâmetro qual que é a idade da pessoa que tá no nosso vídeo. Eu vou colocar aqui, imagino que essa moça aqui tenha, sei lá, uns 32 anos, por exemplo. Agora aqui no Age Offset, a gente consegue deixá-la mais nova ou mais velha. Eu poderia, por exemplo, deixar ela 15 anos mais nova. Então eu vou colocar menos 15 aqui. E agora, utilizando inteligência artificial, perceba que o rosto dela mudou, né? Vou desligar aqui esse overlay para ficar melhor de ver. Se eu diminuir isso daqui, ó, olha como o rosto vai mudando automaticamente aqui pra gente, ó. Como vai ficando cada vez mais nova. Se eu colocar um valor positivo, ela vai ficando mais velha, trazendo algumas outras características aqui de pessoas mais velhas pro rosto dela. O mais legal é que isso daqui tá rastreado e quando a gente dá um play, esse rastreamento acontece ao longo de todo o vídeo, tá? É importante lembrar que isso aqui é feito com inteligência artificial e está em beta, né? Então isso aqui pode dar alguns errinhos, pode dar alguns problemas, mas me surpreendeu demais isso daqui, cara. Olha só a troca do rosto que a gente consegue fazer só com um único efeito aqui dentro do DaVinci Resolve. De verdade, mano, de verdade, hashtag aprende Adobe. Se tivesse uma parada dessa aqui no After Effects, como que isso não tem no After Effects, mano? Mas não é só isso não, tem uma outra função bem legal aqui, que é o Face Reshaper. O Face Reshaper também exige que a gente faça esse rastreamento. Eu já vou ativar aqui pra gente. E percebe que ele cria vários pontinhos no rosto da pessoa. Basicamente, para que a gente possa alterar livremente toda a forma do rosto dessa moça. Vou desligar o overlay e a gente consegue alterar muita coisa aqui, ó. Desde o shape do rosto. Então, posso ajustar aqui o tamanho, posso ajustar a largura, a altura, posição do nariz, do queixo, enfim. Posso fazer mudanças aqui nos olhos, ajustando o tamanho, a posição, ajustando o ângulo e até ajustando aqui, ó, essas olheiras, né? A gente pode deixá-las maiores ou menores. Dá pra fazer ajuste no rosto, dá pra fazer ajuste na boca e também nas sobrancelhas. E mais uma vez, isso daqui é rastreado, tá? Aqui eu fiz uma mudança muito bizarra na boca, né? Mas é tudo rastreado automaticamente, né? O que eu posso dizer, mano? Ó, é isto. Mas ó, posso falar? Isso aqui é uma má notícia pra gente, tá? Porque aqueles clientes engraçadões que pedem, me deixa mais bonito no vídeo. Então, antes a gente falava, hahaha, não tem como, né? Agora tem. Fazer o quê? E falando em deixar mais bonito, tem um outro efeito legal que eu vou aplicar nesse vídeo aqui, que ele é muito mais interessante para esses closes, que é o efeito Blemish Removal. Tá vendo aqui várias marquinhas na pele, né, do rapaz? Se eu aplicar esse efeito aqui, eu posso aumentar ou diminuir aqui essa força para fazer com que a pele fique, né, do jeito que ela tava antes, ou mais suave. E perceba que não é uma suavidade bizarra. É lógico que se a gente aumenta demais, você visualiza que é um negócio meio maquiado ali. Mas se você deixar num valor aqui
aqui perto do 0,6, 0,7, fica natural, ele não perde tanto detalhe. E mais uma vez, é 100% rastreado, né? Então, ó, basicamente, a gente consegue manter aí esse padrão ao longo de todo o nosso clipe. Uma besteirinha, mas que pode fazer toda a diferença dependendo do tipo de vídeo que a gente tá editando. Mas agora isso que eu quero te mostrar simplesmente explodiu a minha mente. Eu tô falando do efeito Cine Focus. O Cine Focus, quando você aplica aqui na sua imagem, você vai ver que o fundo da imagem ficou um pouquinho desfocado. Por quê? Ele basicamente permite que a gente altere o foco da nossa imagem usando inteligência artificial. Então, eu consigo visualizar aqui 4 padrões, né? A leitura de profundidade, que a inteligência artificial do DaVinci faz na nossa imagem, para saber o que está mais perto e o que está mais longe da câmera. Eu consigo ver a leitura do foco, para ter certeza do que está em foco e do que está fora de foco. Consigo ajustar a abertura, para eu saber se as coisas mais perto e mais distantes estarão mais ou menos desfocadas, né? Essa quantidade de foco, quantas coisas estarão em foco, qual que é a distância desse foco. Conforme você vai ajustando aqui, ó, a gente consegue ver que assim, menos coisas em foco, desse jeito mais coisas em foco, né? Estamos ajustando aqui a profundidade de campo e também ajustando a distância focal. Mas é muito mais divertido você ver o resultado, porque aqui no resultado você pode clicar nas regiões das imagens e, por exemplo, cliquei no nariz da moça, o foco tá nela. Cliquei na montanha lá no fundo, o foco tá na montanha e o que tá na frente desfocou. Cliquei aqui no carro, o foco tá no carro. Cliquei aqui, ó, na mala, lá no fundo aqui, o foco tá lá na mala, não tá nem nas montanhas e nem na moça. Você tá entendendo o nível disso, cara? Isso aqui é maluquice. Você tem um monte de opções aqui pra alterar nessa sua imagem, tem propriedades da lente, a gente pode ativar aqui a aberração cromática pra isso daqui ficar ainda mais realista, pode colocar aberração esférica se você quer um visual um pouco mais característico de algum tipo de lente, você pode escolher aqui um bokeh com shape, né, com uma forma. Então olha lá, se a gente colocar um desfoque bem grande lá no fundo, aumentando bastante aqui a abertura da lente, eu consigo ter aqui um bokeh ainda mais interessante, olha lá, com vários blades. Posso colocar aqui a opção de lente anamórfica, né, e ajustar esse anamorfismo da minha imagem também. Olha que resultado incrível. Distorção de lente, grain, tem muita coisa nesse efeito aqui, mas, mais uma vez, o mais legal é que tá tudo rastreado e ele funciona no vídeo todo. É claro que, mais uma vez, não é perfeito. Quanto maior o valor aqui do Aperture Size, mais visível vai ficar, que isso daqui é algo digital, né? Então, eu recomendo você não colocar um negócio tão gigante aqui e nem uma profundidade de campo tão curta. Mas, para cada imagem, é um resultado diferente e aí fica a seu critério como que você quer tratar isso que você tá editando, beleza? Mas, cara, nem preciso dizer nada, né? Uma outra coisa muito legal que tá disponível nessa versão do DaVinci é o AI Ultra Sharpen. A gente conhece, né, várias formas de melhorar a nitidez da nossa imagem. Tipo, essa imagem aqui tá bastante desfocadinha. Então, agora, a gente tem o Ultra Sharpen, que é um efeito que permite a gente fazer uma melhora na nitidez da imagem. Olha a diferença, principalmente aqui, ó, no skate, no cabelo, na camiseta da moça. Se eu desativar, ó como é que fica tudo meio embaçadinho. Quando eu ativo, ó, eu tô em 0.3 e já dá esse resultado bem diferente. Se eu aumentar isso daqui, olha lá. Perceba que não fica uma coisa muito bizarra, né? Aquele efeito totalmente digital. Então dá pra gente, dependendo da imagem, aumentar um pouquinho a mais aqui do que o padrão, né? E a gente pode ajustar a mistura disso daqui também, pra ficar um resultado um pouco mais natural. Mas o que eu posso te dizer? Isso daqui aumenta a nitidez de um take que já tá com uma nitidez legal, beleza? Ele não consegue recuperar muita coisa que tá desfocada, tá? Então, você já precisa de um pouquinho de nitidez, pelo menos, para ele conseguir recuperar. Lembrando que ele tá usando aqui a inteligência artificial para isso, beleza? Pode ser que você consiga resultados melhores em imagens com pouca definição, mas vai do seu teste. Mas a coisa mais legal, na minha opinião, que é o que vai resolver de fato nessa imagem aqui, é entender que o que tá causando esse desfoque na imagem é o movimento, certo? É o motion blur e não o desfoque da lente. Então, o que a gente faz? Tem uma nova ferramenta que vai nos ajudar com isso. Voltando aqui para a aba Edit, eu posso clicar com o botão direito na minha imagem, aqui no meu vídeo, né? Nesse clipezinho. E eu vou vir aqui pedindo para revelar no meu Media Pool. E aí, ó, ele já selecionou meu take aqui no Media Pool. Vou clicar com o botão direito nesse take, vou vir aqui em AI Tools e eu vou colocar Remove Motion Blur. O que ele vai fazer aqui? Ele vai renderizar a minha imagem de novo, nesse formato aqui, ó, que eu posso escolher. No caso, eu recomendo deixar o ProRes 422. E ele vai, e você pode escolher o modo de remoção de Motion Blur, extremo ou padrão. Eu vou deixar aqui no modo extremo e vou pedir para ele renderizar. E é só a gente esperar esse render acabar para ver o resultado.
E tá aí, ele acabou de terminar a renderização desse vídeo com o Motion de Blur. E eu vou importar essa versão aqui pra cima. E olha a diferença. O desfoque, esse daqui é o vídeo original. Olha aqui na perna dela, quanto desfoque e tal. E sem o desfoque, como a gente consegue recuperar muito mais informação, né? Olha lá a imagem, como ela fica muito menos desfocada. A diferença aqui, ó, como tava tudo desfocado por causa do movimento e agora a gente não tem mais isso. É lógico que aqui nesse vídeo é uma característica, na minha opinião, de estilo, tá? Mas tem vídeo que a gente não quer de fato esse motion blur. Então vale a pena você usar essa inteligência artificial aqui do DaVinci pra conseguir corrigir quando isso é um problema de fato, beleza? Já sabe, né? É isso. Tem mais umas coisinhas legais que eu quero te mostrar aqui no DaVinci, não acabou ainda não. Como a gente tá falando de IA, tem uma função nova de inteligência artificial no DaVinci que você precisa inclusive baixar um recurso extra. Você vai ter que vir aqui no DaVinci Resolve, Extras Download Manager, e aqui você vai baixar o AI Speech Generator. Você pode baixar qualquer outro, tá? Você pode baixar todos esses aqui também, porque são recursos de IA que podem ser interessantes para você no seu dia a dia. Esse daqui é para reconhecer claquete, esses dois aqui são para fazer pesquisa dentro do seu Media Pool, baseado nas imagens mesmo, tipo assim, você procura skate, e aí só as imagens que aparecem o skate no seu vídeo é que vão aparecer. Mas o que eu vou te mostrar aqui agora é o Speech Generator, que é novo, tá? O IntelliSearch já tinha na versão passada, mas o Speech Generator funciona assim. A gente pode vir aqui na timeline, AI Tools, Speech Generator. Aqui a gente digita um texto que a gente quer transformar em fala. E aqui nós temos alguns modelos de voz, né? O modelo masculino, feminino e o modelo custom. O modelo custom basicamente permite que você suba um áudio que você gravou, tem que ser um áudio de até 20 segundos, tá? Onde você tá ali falando, e ele vai interpretar esse áudio e tentar reproduzir o texto que tá aqui com a tua voz. Você basicamente tá treinando a IA só aqui dentro desse projeto, tá? Só nesse momento que você tá usando. Depois você pode trocar o arquivo. Um aviso que a Blackmagic deu naquele PDF que eu te mostrei é que os textos aqui tem que ser curtos. Se o texto for muito longo, ele vai começar a ficar malucão, tá? Então toma cuidado. Mas enfim, aqui você pode controlar a velocidade, a variação, o pitch, que é o tom, escolher em qual faixa que vai e o nome do seu arquivo. Eu escrevi aqui, ó, essas são as novas ferramentas do DaVinci Resolve 21 Beta e coloquei a minha voz, né? Um arquivinho de áudio que eu gravei. Vou clicar aqui em Generate e a gente vai aguardar para ver o resultado. Só esperar alguns segundos aqui. Tá aí, ó. Ele acabou de terminar e ele inclusive já até importou aqui para dentro do meu DaVinci Resolve, na minha timeline. Vamos ouvir como que isso ficou? Lembrando que tá em beta, beleza? Pode ser que tenha ficado muito ruim. Vamos descobrir isso juntos aqui agora. Olha só. Pera aí, que língua é essa, pelo amor de Deus? Não é possível, cara. Gente, eu treinei com esse áudio aqui, inclusive, ó. Cadê? Eu acho que foi esse que eu treinei. Pelo amor de Deus, foi com esse daqui, ele me deu esse áudio em chinês. Sei lá que língua é essa que eu tô falando, bicho. Meu Deus, Davi. É complicado. Lembrem-se, é beta, né? Eu imaginei que não ia ficar bom esse negócio, cara. Porque, primeiro que não ficou claro nem qual idioma que eu tava falando ali, né? Teoricamente vai funcionar melhor com o inglês. Eu acho que ele nem conseguiu reconhecer que eu tô falando em português, que o texto tá em português. Não dá nem pra gente avisar que é em português, então... né? Pô, Blackmagic, aí faltou, aí vocês pisaram na bola, mas já me parece interessante essa ferramenta aqui quando estiver funcionando direito. Mas o negócio que tá funcionando direito e que eu quero te mostrar aqui são as novas funções de keyframes. Ah, meu amigo, a gente super reclama, né, que keyframe no Premiere é terrível, né? Vou ser bem sincero com você, eu também sempre achei muito ruim trabalhar com keyframe no DaVinci. Só que agora me parece estar melhor. Se liga, eu tenho esses dois textinhos aqui, ó, que estão entrando com essa animação terrível, né? Quando a gente abre aqui agora a nossa janela de keyframes, a gente pode acessar aqui os gráficos de curvas. Isso aí você já tá acostumado, você já sabe que isso existe. O que agora é novidade é o seguinte, eu posso pegar dois clipes ao mesmo tempo aqui, ó, esse meu vídeo de cima com esse meu de baixo, né? Então, tanto o texto da DaVinci Resolve 21, quanto o texto novidades do beta, eu seleciono os dois e eu consigo visualizar o gráfico dos dois. Eu tô vendo em amarelo aqui, ó, se a gente for ver, ó, em amarelo tá aparecendo a posição X do meu texto da DaVinci Resolve 21 e em rosa está aparecendo a posição Y do meu texto novidades do beta. Ó, tá aqui, ó, posição Y. E o que é legal, eu consigo alterar esses keyframes juntos. Então você tá vendo que eles estão fora de sincronia? Eu vou deixá-los sincronizadinhos aqui, bonitinhos. Eu posso, deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui pra gente ver isso melhor, mas eu posso selecionar todos esses keyframes aqui, tanto o rosa quanto o amarelo, e pedir
pedir para trocar o tipo de curva, que por enquanto tá linear. Eu posso agora colocar os novos modelos de curva, como o Step In e o Step Out, isso aqui é novidade, como eu também posso colocar o Easy In, que é o que a gente gosta de usar, né? E aí eu posso trabalhar aqui com a minha curva livremente, ó. Vamos dar uma puxadinha aqui nesse parâmetro da posição Y, e agora eu vou pegar aqui a posição X e vou fazer a mesma coisa, ó. Vamos puxar um pouquinho para cá, para a gente ter uma aceleração um pouquinho maior aqui, né? Desde o começo. E aí, meus amigos, só com essa brincadeirinha, a gente já tem, ó, uma entradinha mais interessante, com o mesmo comportamento, a mesma velocidade nos dois textos. Você pode fazer isso com múltiplos textos, múltiplos parâmetros aqui, seja texto, seja vídeo, seja imagem, tudo funciona, tá? E se eu colocasse aqui um depois do outro, eu ainda assim poderia selecionar os dois, e olha lá, eu consigo visualizar e controlar os dois juntos, mesmo eles estando em sequência. Fala se isso não é incrível. Pelo amor de Deus, ó, aprende Adobe. Pra já, a gente precisa disso. Tem uma outra coisa bacana aqui, que é o seguinte, a gente pode pegar esses keyframes que você já fez a animação aqui e adicionar um modelo de loop. Aqui em Loop Type eu posso colocar o loop e ele vai fazer, ó, esse movimento várias vezes. Posso colocar o ping-pong, deixa eu pegar aqui esses keyframes, ó. Posso aplicar aqui o ping-pong, que ele vai e volta. Olha lá, ó, sobe, desce, tá vendo? Posso aplicar aqui também o relativo, que vai fazer com que a animação continue acontecendo, ó. Ele vai subindo, tá vendo? Sem precisar escrever uma linha de código, como no After Effects, sem precisar ficar copiando e colando, como no Premiere. Pelo amor de Deus. Ó, aqui pra vocês de novo. Pra fechar, alguns últimos detalhes que eu achei bem interessantes nessa nova versão do DaVinci. Pra você que costuma trabalhar com muito efeito sonoro, a maioria de nós, né, quando fazemos sound design, tem aqui uma outra timeline só com vários efeitos sonoros pra te mostrar. Normalmente, quando a gente tá trabalhando com áudio, a gente vai lá pro Fairlight, né? E aí o Fairlight vira uma bagunça com esse monte de faixas e tudo mais. Sabe o que dá pra gente fazer agora? Selecionar, por exemplo, todas as faixas de efeitos sonoros e adicioná-las a um novo folder. E eu vou chamar esse folder aqui de efeitos sonoros. E agora eu posso minimizar esses efeitos para limpar um pouquinho da minha timeline. Tá vendo? Fica muito mais organizado. Eu posso trocar a cor disso daqui se eu quiser. Vamos colocar todo mundo aqui em azul. E eu poderia fazer isso aqui nos meus clipes também, ó. Vamos deixar todo mundo de azul e prontinho, ó. Agora eu sei que tudo que é efeito sonoro tá em azul e tá mais organizado. Aquele tipo de mudancinha que é simples, mas que faz diferença. Outras mudanças simples estão agora aqui na página do Deliver, porque agora as pré-definições estão organizadas em formato de lista. Finalmente, porque eu odiava ter que ficar clicando aqui para avançar até a opção que eu quero. Então tá em formato de lista. A gente tem aqui alguns novos formatos. Tem o XML do Premiere com algumas configurações a mais. Tem já o ProRes salvo, o Master em H264 e H265 que a gente usa direto. Uma outra coisinha que muita gente me perguntava e falava, pô, Matheus, isso é ruinzão, hein? Não dá pra gente saber qual que é o tamanho do nosso vídeo no final. Então, voltando aqui pra minha timeline principal, eu consigo ver que se eu exportar essa timeline aqui em H264, escolhendo aqui a locação, eu consigo ver que o meu vídeo vai ficar com 188 MB se eu renderizar em H264, ou então com 1.29 GB se eu renderizar em ProRes. Isso ajuda bastante a gente a ter uma visão antes de exportar. E outra coisa legal que você pode ativar, só que aí você tem que entrar nas preferências, vem aqui em DaVinci Resolve, Preferences, aqui a gente tem Background Tasks, a opção Enable Background Renders. O que ela vai fazer? Alguns recursos do DaVinci podem ser renderizados enquanto você está trabalhando. O efeitinho de máscara mágica, aqueles efeitos de inteligência artificial. Quando você ativa essa opção, você permite que esses renders aconteçam enquanto você está trabalhando. Porque aí na hora que você for dar o play no vídeo, vai ficar tudo lisinho, porque ele está renderizando ali por trás. O único problema é que, a própria Blackmagic falou isso, tá? O único problema é que isso daqui vai consumir muito recurso do teu computador. Então, se você tem um PC fraco, de forma alguma ative isso daqui, tá? A galera do Final Cut reclamava muito disso, porque às vezes o Mac ficava travando e eles não sabiam por quê. Era o background rendering que não podia ser desabilitado. Aqui no DaVinci, dá pra desabilitar, ele já vem por padrão desabilitado, então fica melhor pra você considerar aí se faz sentido pro teu computador ou não. Agora, #aprende Apple e melhora isso no Final Cut pra galera. Mas como eu falei pra vocês, gente, essas são só algumas das novidades e melhorias dentre as centenas de melhorias que estão disponíveis lá no PDF da Blackmagic. Que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link pra você que gosta de ver todas essas mudanças, tá? Vou deixar aí na descrição
link pra você acessar esse PDF. Não precisa preencher nada, é só acessar o link e vai abrir o PDF aí pra você. Se tiver no celular, cuidado que ele é bem pesado, tá bom? Mas é legal pra você ver essas novidades aí de forma mais aprofundada, beleza? E se você é aluno da Brainstorm Academy, meu querido, minha querida, a gente vai atualizar o curso de DaVinci Resolve muito em breve pra versão 21, assim que sair do beta, pra gente ter certeza de quais ferramentas vão ficar, quais ferramentas vão embora. A gente vai colocar lá pra vocês essa nova versão do curso, já baseada na versão 21 do DaVinci, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira, aí na tela tem mais um vídeo de DaVinci. Pra você que tá pensando em migrar pra esse programa, tomar essa decisão de vez ou não, quem sabe, clica e assiste. A gente se vê nesse próximo vídeo, um forte abraço e até lá. Tchau!